que você acha que é importante eu, como imigrante brasileira, participar e o que essa pesquisa vai agregar para mim enquanto comunidade? Assim, eu acho que tem essa questão de um serviço de utilidade pública, né? Que é, participando da pesquisa, você vai me ajudar com coleta de dados, porque a minha ideia não é contar histórias como vocês fazem aqui, né? Que é um jeito de fazer, é um jeito importante de fazer, Sim. e é contar histórias individuais, e aí fazer conexões e tal, mas a minha intenção é usar entrevistas e criar um banco de dados para entender os padrões que estão acontecendo, as dinâmicas, os temas que aparecem, ou os temas dissonantes que aparecem com um grupo e não com o outro, né? Então, assim, quanto mais pessoas eu possa entrevistar, mais fácil vai ser, melhor vai ser para eu conseguir construir construir uma visão como se diz, é, mais Realista? próxima da realidade, sabe? Isso. Porque qualquer pesquisa acadêmica você não vai conseguir mostrar tudo, né? Você também tem que Uhum. focar em certas coisas, mas eu quero realmente tentar mostrar um retrato dos imigrantes brasileiros que estão aqui, os que ficam, os que vão embora e tal, e por que ficam, por que vão embora, aonde ficam, aonde moram, por que moram nesses lugares, né? Então, assim, é uma coisa então tem muita coisa que tem que fazer ainda. É. Não tem como fazer isso, não tem dados para isso. Então não tem como fazer isso a não ser conversando com as pessoas. Então é É, muito e importante. também, e também eu acho que para a gente, e aí eu vou falar de experiência própria, porque eu participei dessa pesquisa, né? Ela é anônima, então é interessante a gente falar isso, que ela é anônima, e eu estou falando porque a gente está aqui, né, no podcast, e eu acho que os dados em si não vão ser usados especificamente, né? Vai falar, foi a Clarissa que falou isso, mas é uma pesquisa interessante, porque a partir do momento também que você conhece a comunidade que você está, você sabe se localizar dentro dela. Né? Então, assim, eu acho bem importante mesmo essa pesquisa e divulgar antes é legal para as pessoas saberem que é anônimo, que você pode falar, porque eu imagino que também tenha uma dificuldade aí de conversar com os imigrantes mesmo, né? Exato. E é um pouco disso mesmo, essa questão da gente se entender, né? Eu falo isso que eu tenho muitos alunos que são filhos de imigrantes, ou são imigrantes eles mesmos de Uhum. grupos latinos, né? De México, muitos de El Salvador e tal. E eu faço uma atividade que é opcional, que não é para todo mundo fazer, quem quiser faz, e é a questão de conversar com alguém sobre a imigração da família, né? E aí eu falo para os meus alunos, todos vocês, a não ser que você seja indígena, 100% indígena, você veio de algum lugar. Então eu falo para meus alunos que são da Europa, vai conversar com seu avô, com seu bisavô, que tem um entendimento de quem veio da Alemanha e quando veio, né? Quem veio da Noruega, quando veio, por que veio e tal. E aí eu também pergunto isso para os latinos. E aí o que eu vejo muito com os estudantes latinos é isso. Eles nunca perguntaram essas coisas para os pais. Porque são conversas que são tabu. Sabe, você não quer falar sobre a sua experiência, o que aconteceu. E uma das perguntas que eu faço é essa: quando você se sente que a família virou americana? E aí, Uhum. muitos dos imigrantes mais recentes, algumas das pessoas que os meus alunos entrevistam, elas rejeitam isso. Falam assim, não sou americano. Sabe, eu sou mexicano, eu quero voltar, sabe? Então, e aí tem essa conversa que é para os alunos entenderem um pouco da dinâmica que às vezes não é conversada. Então, assim, eu estou conversando com adultos, né? Para mim, é um pouco disso também. Tentando falar para os brasileiros para eles se entenderem nesse contexto migratório, né? E para mim é sempre importante, para mim, nesse contexto, que para mim eu estou sempre me descobrindo, né? Sim, sim. Me refletindo nos outros, ou vendo como foi diferente, como foi similar. Então, para mim é sempre bom, porque eu gosto de conversar com as pessoas e conhecer as pessoas. E dois, eu fico sempre pensando nessa questão dos padrões, de como tá, dos temas. Então, assim, eu acho importante que aí acaba você se refletindo um pouco sobre a sua experiência e tentando tirar um pouco do, do dia a dia, sabe? Hoje eu Das morri, mas angústias. desde que eu não morri, mas eu não morro, né? Não, vamos pensar agora, por que você morreu? E É. aí você pode refletir um pouco É. mais sobre isso também. Nossa, muito interessante. E é isso mesmo, a gente, por exemplo, aqui no podcast, né? A gente tem algumas perguntas que você tem que pensar, né, para responder. E aí a gente recebe o feedback das pessoas, nossa,
você me ajudou a pensar sobre isso, né? Enfim, por que que eu vim, ou quando, até a própria música, quando a gente pede para escolher uma música que te representa, né, é um exercício, por que que isso me representa, né? O que que isso me traz? Então, eu super compreendo quando você fala que essa conversa, ela traz conhecimento sobre nós mesmos também, né? Nessa troca que a gente faz e que é super rica. Mas